Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Só quem é feliz com Jesus, diga amém. Glórias a Deus. Também estou feliz, quero externar nessa noite a minha alegria, poder estar com os irmãos mais uma vez. Já estivemos hoje aqui pela manhã na Escola Bíblica Dominical e foi uma manhã muito produtiva. E já queremos estender o convite, né, Marcos, para os irmãos participarem da nossa escola. Tivemos uma grande quantidade de alunos, temos tido uma grande quantidade de alunos e a gente se alegra muito por isso. E nós queremos convidar a todos para vir, conforme nós aprendemos hoje, né, seguir e prosseguir em conhecer a Cristo. Crescer na graça e no conhecimento, adquirir luz na mente e fogo no coração. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, agradecer pelo convite. Quero aproveitar já para estender em meu nome e da minha família, parabenizar a nossa pastora pelo aniversário, expressar a nossa gratidão a Deus pela vida da senhora, que Deus continue abençoando a senhora, o pastor, a família e o ministério de vocês. Louvar a Deus pela vida do pai, da pastora, dos irmãos, cunhados, sobrinhos, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A pastora, juntamente com o pastor e a sua família, são muito queridos e amados por essa igreja, por esse campo, e nós somos gratos a Deus pela vida deles e vemos, através da vida deles, a mão de Deus sobre nós. Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém? Cumprimentar a todos os nossos presidentes, todos os nossos pastores. Hoje tem muito pastor aqui, né, irmãos? Pregar na frente desse tanto de pastor, parece que dá uma tremida na base, né? Mas Deus é fiel, a palavra é perfeita e eu tenho certeza que assim como Deus sempre falou, Ele vai continuar falando ao nosso coração nessa noite por intermédio da sua palavra. Se você crê nisso, diga amém. Se você diz amém, assentado como está, com muito respeito, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia e no primeiro versículo da Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, abra a Bíblia em Apocalipse, aí você vira a Bíblia ao contrário, você vai chegar no livro do Gênesis. É umas piadas sem graça, né, irmãos? Mas sempre dá vontade de fazer, eu não resisto. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma. E o homem foi feito alma vivente. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais conhecido, mais lido, mais comprado, mais vendido, mais publicado e mais traduzido de toda a história da humanidade. A Bíblia é o livro dos livros, o best-seller por excelência. A questão é que a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia não é um livro normal, a Bíblia é a palavra de Deus. Concebida no céu, nascida na terra, inspirada por Deus, escrita pelos homens, odiada pelo inferno, perseguida pelo mundo, pregada pela igreja e crida por todos nós que somos cristãos. Deus é o seu grande autor. Jesus Cristo na cruz do Calvário, por meio do sacrifício vicário e substituidor, dando ao homem pela graça, sem o homem merecer, redenção, remissão, justificação, propiciação e a promessa da futura glorificação que nos aguarda, é a mensagem principal. O Espírito Santo é o intérprete que nos faz conhecer e entender
e compreender as verdades eternas. E a igreja é o povo escolhido e eleito por Deus para pregar ao mundo as boas novas de salvação. O termo Bíblia vem do grego biblion, originalmente, que era o nome que se dava ao pergaminho, onde era desenvolvida a escrita no material da casca de uma árvore chamada papiro. E a um pergaminho se dava o nome de biblion. A um conjunto de pergaminhos se dava o nome de biblos, até se chegar ao termo que nós temos hoje, Bíblia, que significa um conjunto de livros, um conjunto de obras, dado ao fato a Bíblia ser um só livro, que dentre livros e cartas possui 66 obras dentro dela. E nós sabemos que a Bíblia foi desenvolvida, foi escrita num período de 1142 anos, 1046 anos para escrever o Antigo Testamento, 96 anos para escrever o Novo. Então, para ser escrita, um período de 1142 anos, para ser formada, um período de 1542 anos. Isso porque entre os dois testamentos há um lapso temporal, um interstício de tempo de 400 anos, chamado de período interbíblico, período intertestamentário, ou período do silêncio profético, um período de 400 anos em que o céu se cerrou e de modo algum Deus deu ao seu povo uma nova revelação. O céu se fechou, não se levantou mais profetas, Deus não falou mais com o seu povo durante um período de 400 anos, até que no fim desses 400 anos, quando a última profecia que o povo havia recebido era de Malaquias, de repente surge um homem estranho, vestido de vestes estranhas, alimentando-se de uma dieta estranha, pregando no deserto, um homem chamado João Batista, e a mensagem de Deus para aquele povo era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 400 anos de silêncio profético, 400 anos sem Deus falar, 400 anos sem uma nova revelação, e de repente Deus levanta um homem, e a palavra daquele homem para o povo era arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tanto tempo se passou e essa mensagem continua urgente, necessária e propícia, e a palavra de Deus continua sendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a palavra de Deus continua sendo esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus levantou a igreja para pregar ao mundo, e a mensagem que a igreja prega ao mundo é esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Dentro da igreja, Deus continua bradando do céu e dizendo: arrependei-vos, porque já chegou o reino dos céus. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quem é santo, continue a se santificar. Quem é puro, continue a se purificar, porque Deus está voltando para buscar a sua igreja. Por isso, Bíblia, conjunto de livros. Daí, pela raiz etimológica do termo, você chegar em termos, por exemplo, como biblioteca, bibliografia, sempre fazendo referência a livros, a obras, a escritos. E o que é que a Bíblia diz sobre si mesmo? Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, de número 1. O salmista escreve dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o prazer que ele tem está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E como ele é salmista? Ele é como árvore plantado junto a correntes de águas, dá o seu fruto na estação própria, a sua folha não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. O Salmo 119, o maior salmo do saltério, e se fosse um capítulo, seria o maior capítulo da Bíblia, é todo voltado para expressar a grandeza, a beleza e a suficiência da palavra de Deus. E o salmista escreve dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Como purificará o jovem o seu caminho, andando conforme a sua palavra? A toda perfeição eu vi limite, mas a palavra de Deus é ilimitada. Oh, quanto eu amo a tua lei, ela é doce ao meu paladar, como o mel é doce à minha boca. Oh, como eu amo a tua lei, a minha meditação de dia e de noite. Deus me fez mais sábio do que os anciãos, porque eu medito na sua palavra. Pedro, falando acerca dela, disse: porque todo homem é como a erva, a glória do homem como a flor da erva, seca a erva, murcha a flor, e a palavra, Pedro, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus falou, Mateus registrou: passarão os céus, passarão a terra, e a palavra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O autor aos Hebreus escrevendo disse: porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma, do espírito, da junta e da medula, e é apta para discernir o pensamento
pensamento e a intenção do coração do homem. Paulo, falando acerca dela, disse: porque eu não me envergonho do evangelho de Deus. É poder de Deus na vida daquele que crê, grego, judeu ou gentil. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Toda escritura inspirada por Deus é apta para ensinar, redarguir e corrigir, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. João, escrevendo o Apocalipse, disse: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras desta profecia. Por que, João? Porque perto está o fim. Deus, falando a Josué, disse: Josué, não aparta dos teus lábios o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Assim, Josué, você fará prosperar o seu caminho, e com prudência você vai andar. 40 homens de 3 continentes, num período de 16 séculos. Muitos deles nunca se viram, nem se conheceram, nem tampouco sabiam que os seus livros seriam reunidos em um só. Homens das mais variadas faixas etárias, sociais, culturais, financeiras, intelectuais, desde homens cultos, eruditos, que passeavam com desenvoltura pelos corredores do saber humano e teológico, como Moisés, Paulo, Lucas, até homens simples, até como um boiadeiro como Amós, pescadores simples como Pedro, como João, que nunca se assentaram no banco de uma universidade, e todos eles escreveram as suas obras inspiradas por Deus, e no final de tudo isso, você junta tudo, e não tem erro, não tem falha, e não tem contradição. Porque nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E dentre as inúmeras profecias ministradas no Antigo Testamento e se cumpriram no Novo, talvez a principal seja a de Isaías, o profeta messiânico, que certa feita, 750 anos antes de Deus se fazer homem por meio de Cristo, escreveu dizendo: para um povo que andava em trevas raiou uma grande luz, um menino se nos deu, um filho nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros, o nome dele Isaías, o nome dele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, porque para o seu povo Deus deu um sinal: a virgem conceberá, dará à luz um filho, o nome dele será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. 750 anos se passam, de repente chega Gabriel, o mensageiro do Senhor, para uma moça pobre, que vivia numa cidade pobre, noiva de um homem pobre. Para essa moça pobre, camponesa, Gabriel diz: salve agraciada, Deus é contigo, bendito é o fruto do teu ventre, porque do teu ventre nascerá o Salvador do mundo. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia que diz: e a virgem conceberá e dará à luz um filho. O nome dele, Gabriel, o nome dele será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eu costumo dizer que para crer que a Bíblia de fato é um livro inspirado por Deus, não precisa nem fé. É só usar a lógica e a inteligência. O livro que nós lemos, o primeiro livro da Bíblia, não obstante não ter sido o primeiro a ser escrito, mas ocupa a primeira posição, porque nós sabemos que a ordem em que os livros estão dispostos não obedecem a uma ordem cronológica, mas uma ordem de assunto. Gênesis não foi o primeiro a ser escrito. Gênesis é datado de aproximadamente 1445 a.C. Jó, aproximadamente 1900 anos antes de Cristo. Então o primeiro livro a ser escrito é Jó. Assim como acredita-se que Apocalipse, não obstante ocupar a última posição, não foi o último a ser escrito, mas acredita que João, no ano 96 depois de Cristo, escreveu a terceira epístola de João, depois de ter escrito Apocalipse. Mas Apocalipse ocupa a última posição porque narra como Deus, através de Cristo, por meio de Cristo e em Cristo, triunfará com a sua igreja sobre a história. Assim como Gênesis, não obstante não ter sido o primeiro a ser escrito, ocupa a primeira posição, porque é no livro de Gênesis que Deus narra e mostra ao mundo como tudo começou. É evidente que Moisés não é testemunha ocular dos fatos que ele menciona, até porque nem o ser humano ainda havia sido criado aqui no capítulo 1, apenas no capítulo 2. Mas por revelação de Deus, ele escreve o livro do Gênesis, onde Deus mostra como tudo começou. E ele inicia o capítulo 1, no versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. Permita-me alterar aqui a ordem dos termos e aplicar aqui uma regra matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o resultado. Aqui, a ordem dos termos não altera o seu sentido, é apenas para facilitar a compreensão.
Então, em vez de eu dizer que no princípio criou Deus, eu digo no princípio Deus criou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio. Princípio de quem? Princípio para quem? Princípio de quê? É evidente que no princípio, do capítulo 1, do versículo 1, que Moisés escreve pela revelação divina, não se trata do princípio para Deus. Porque o próprio versículo está dizendo que no princípio Deus criou. Ora, se no princípio Deus estava criando, logo eu entendo que antes do princípio existir, Ele já era Deus. Deus é antes do princípio, porque no princípio Ele já estava lá, e estava lá criando os céus e a terra. Moisés, no Salmo 90, escreveu dizendo: antes que os montes nascessem, ou que a terra e o mundo fossem criados, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Isaías escrevendo disse: vós sois as minhas testemunhas, para que saibais e creais, que antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Não há ninguém que pode livrar alguém das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1. Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visível e invisível, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e por causa dele, todas as coisas subsistem. Deus é antes do princípio, porque no princípio Ele já estava lá. Deus é eterno, Deus é autoexistente. Deus estabelece com a criação uma relação voluntária, mas não estabelece com nada, além de si mesmo, uma relação necessária. Deus não depende da criação. Deus não precisa da criação. Mas ainda assim, por amor, Ele criou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio para nós, no princípio para o universo, no princípio para a criação, e não para Deus. Porque Deus não tem princípio. O princípio é que tem um Deus. O princípio só principiou porque Deus deu ao princípio um princípio para principiar. Deus não tem início, o início é que tem um Deus. O início só se iniciou porque Deus deu ao início um início para iniciar. Deus não tem começo, o começo é que tem um Deus, e o começo só começou porque Deus deu ao começo um começo para começar. Deus não tem origem, a origem é que tem um Deus. A origem só se originou porque Deus deu à origem uma origem para originar. E se é verdade aquela máxima de que o original não se desoriginaliza, porque se o original se desoriginalizasse, a sua originalidade não seria original, maior do que a originalidade é aquele que deu origem a tudo que é original. Deus não tem tempo, o tempo é que tem um Deus. Foi Deus que criou o sol, foi Deus que criou a lua, foi Deus quem criou o dia, Deus que criou a noite, Ele que criou a luz, Ele que criou a escuridão. O tempo é a ideia de Deus, e Deus colocou o homem dentro do tempo, mas Ele é antes do tempo, Ele é acima do tempo, Ele é maior do que o tempo. Deus não tem tempo, o tempo é que tem um Deus. O tempo só tem tempo porque foi Deus quem deu ao tempo o tempo que o tempo tem. Ele é maior do que o tempo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 3, no primeiro dia, e disse Deus: haja luz. No versículo 1, nós vemos o Deus Pai. No versículo 2, nós vemos o Deus Espírito. E no versículo 3, nós vemos o Deus Filho. Haja. Jesus é o verbo de Deus. É por isso que João, apóstolo do amor, no capítulo 1 do evangelho, do seu evangelho, disse: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 12 ele diz: e o verbo, a palavra, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. E depois do primeiro dia em que Deus cria a luz, diz o versículo 4, e viu Deus
que a luz era boa. No segundo dia, Deus cria o firmamento. Haja expansão no meio das águas. Versículo 9, o terceiro dia, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar. Versículo 11, versículo 10, e viu Deus que era bom. No quarto dia, e disse Deus, haja luminares, Deus cria os luzeiros. Versículo 18, e viu Deus que era bom. No quinto dia, versículo 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de toda a alma vivente, e voem as aves sobre a expansão dos céus, as baleias e toda sorte de espécie. Versículo 21, e viu Deus que era bom. Até que no sexto dia, e disse Deus, versículo 24, produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis. Versículo 25, e viu Deus que era bom. Agora no versículo 26, perceba que Deus não diz haja, produza, apareça, como Ele sempre fez durante os 5 dias da criação. Aqui no versículo 26 Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba que a façamos no plural. A triunidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão envolvidos nessa criação. Agora pense comigo, o todo-poderoso Deus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que nem mesmo o céu dos céus é capaz de conter. Imagina esse Deus colocando a mão na terra, colocando a mão no barro, colocando a mão no pó, e Ele começa a formar um boneco da terra, do pó. O todo-poderoso Deus, com as mãos na terra, começa a formar um boneco. Imagino eu que ele começa pelo esqueleto. E a ciência diz que o corpo humano é composto por 206 ossos. E o esqueleto humano é leve como alumínio, resistente como aço, 4 vezes mais forte que o concreto. Uma obra de engenharia e de arquitetura. Deus então começa a cobrir esse esqueleto com músculos. A ciência diz que há 640 músculos no corpo humano. E dentro dos músculos, Deus coloca 3 bilhões de fibras nervosas, 3 trilhões de células vermelhas que transportam oxigênio pelo corpo. Um sistema imunológico composto por 3 bilhões de células brancas, que tem por função combater as doenças e as enfermidades. E Deus continua criando aquele boneco. Imagina Deus fazendo o cérebro. Aproximadamente 1,5 kg de uma massa cinzenta, parecendo uma noz, sem casca. O mais complexo computador do mundo está dentro da nossa cabeça, composto por 100 bilhões de neurônios, a mesma quantidade de estrelas que, segundo a ciência, existem no céu. E o salmista, Isaías, também diz que Deus chama todas as estrelas e conhece cada uma delas pelo nome. 100 bilhões de estrelas. E é a quantidade que, segundo a ciência, que existe de neurônios dentro da cabeça do homem. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que Deus conhece você. Isaías diz que Deus tem o nosso nome gravado na palma das mãos. E Ele sabe exatamente o que se passa dentro da sua cabeça. Davi, o rei poeta de Israel, o homem segundo o coração de Deus, escrevendo um dos mais belos salmos do Saltério, de número 139, escreveu dizendo: Senhor, Tu me sondaste e me conheces, começa o meu levantar, o meu andar, de longe o Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor cerca o meu andar, meu levantar, conhece os meus caminhos. O Senhor me cercaste, puseste sobre mim tuas mãos. Antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Essa ciência é maravilhosa demais, é tão alta, eu não posso alcançar. Para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu me irei do teu espírito? Se eu subir aos céus, o Senhor está. Se eu fizer no céu a minha cama, o Senhor está. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar no céu, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá.
Se eu disser der certo que as trevas me encobrem, a luz, a escuridão é como luz diante de ti. Talvez eu não conheça você, o seu pastor não te conheça, talvez o seu marido, a sua esposa, seus pais, seus filhos não te conheçam, mas Deus sabe exatamente o que passa dentro do seu cérebro, dos seus pensamentos, da sua cabeça. Deus conhece você, Deus sabe quem você é. Se 100 bilhões de estrelas Ele conhece e chama pelo nome, você acha mesmo que Deus não sabe quem é você? Você acha mesmo que Ele não te conhece? Você acha mesmo que as orações que você tem feito Ele não tem ouvido? Você acha mesmo que você passa despercebido diante de Deus? Ainda que a mãe se esquecesse do filho que ama e que amamenta, todavia diz o Senhor, eu não me esquecerei dos meus filhos. Esses neurônios, 100 bilhões, disparam num circuito interminável, elétrico dentro do nosso cérebro, transportando informações sobre tudo que se passa dentro e fora de nós, estabelecendo uma conexão de mais de 100 vezes mais ligações do que todos os sistemas telefônicos do mundo. É uma central planetária dentro da nossa cabeça. Imagine a rede de comunicações dos neurônios. Tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos é enviado com mensagem de fração de segundos, desde um toque suave até um choque que a gente leva quando esbarra na parede. Dentre as características que Deus nos deu, uma das que eu acho mais extraordinárias é a nossa voz. O que é a voz, pastor William? Enchemos o nosso pulmão de ar e a voz começa na laringe. O ar passa, sai dos pulmões, passa pela laringe e faz vibrar as nossas cordas vocais. O som é amplificado pela garganta, moldado em palavras pela língua e pelos lábios. A gente pode mudar a intensidade rapidamente, alterar a altura, a sonoridade. Não existe nenhum instrumento no mundo capaz de fazer o que a sua voz faz. E aí eu pergunto, pastor, para que serve a nossa voz? O salmista escreveu dizendo, todo ser que respira, louve o nome santo do Senhor. Se você tem voz, adore o nome do Senhor. Pastor, e eu que sou mudo? A voz que nós emitimos é apenas a instrumentalização daquilo que está dentro do coração. É por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Deus é espírito e aqueles que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Então, se você não tem voz, adore a Deus com a sua alma, porque Ele recebe a sua adoração. No centro de tudo, Deus coloca a sala de máquinas, o coração do homem. No homem adulto, em média, 14 centímetros de comprimento, 9 de largura, bombeia aproximadamente 5 litros de sangue por minuto, por um perímetro de 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. De um lado sangue venoso, do outro oxigenado. Se nós alinhássemos todas as nossas veias, artérias e vasos capilares, daria para dar 2,5 voltas na Terra. E em 1 minuto, o meu e o seu coração bombeia 5 litros de sangue por todo esse percurso. Bate aproximadamente com o corpo em repouso 70, 75 vezes por minuto. Está aí batendo dentro do meu e do seu coração. Imagine comigo, Deus está formando esse boneco, colocando cada membro, cada aspecto, cada característica. E no final de tudo, Deus cobre esse ser humano com o maior órgão do corpo, a nossa pele. E na nossa pele, Deus coloca aproximadamente 4 milhões de receptores que nos fazem permitir distinguir entre frio, calor, dor, prazer. Agora imagine comigo um espetáculo de arquitetura, um espetáculo de engenharia. É lindo, mas não tem vida. É perfeito, mas não tem vida. É extraordinário, mas está inerte. Capítulo 2, versículo 7. E Deus soprou nas narinas do homem, e o homem foi feito alma vivente. Agora imagina comigo a cena. Imagina Deus, o Todo-Poderoso Deus, pegando aquele boneco, colocando a boca no nariz daquele boneco. E quando Deus vai soprar,
Eu estou usando aqui aquilo que nós chamamos na teologia de antropomorfismo. Antropós de homem, morfê de forma. É quando nós atribuímos a Deus formas humanas, porque nós sabemos que Deus Pai é espírito. Jesus tem corpo por causa da encarnação, mas aqui ainda não havia acontecido, então aqui é espírito. Então eu estou utilizando de uma linguagem humana, através de características humanas, para que numa linguagem humana a gente consiga compreender a Deus. Então imagina Deus, o todo-poderoso Deus, colocando a boca no nariz daquele boneco, e Deus então faz assim, ó. Deus inspira aquilo que ele tem dentro dele, coloca a boca no nariz do boneco, e depois que Deus faz, quando Deus faz, aquilo que estava dentro de Deus é colocado dentro do homem, e o homem foi feito alma vivente. Pastor William, o que o senhor está querendo dizer? Que você não é um qualquer espiritual, que você não é um Zé Ninguém na fé. Você é filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Dentro de você existe a impressão digital de Deus. Assim como Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós também somos trinos: razão, emoção e volição. Razão, emoção e vontade. O ser humano é a única criatura que tem a capacidade de se relacionar com Deus. É por isso que o texto diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre tudo. A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus, porque é o único ser, a única criatura que tem em si os atributos comunicáveis de Deus. É a única criatura que tem a capacidade de se relacionar com Deus. É por isso que não cabe na vida de um cristão, de um crente, andar cabisbaixo, pessimista, lamuriando. Você é filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Você nasceu para reinar, para governar, para dominar. Foi para isso que Deus fez você. Pastor Willy, para que Deus criou o ser humano? Olha que coisa interessante. Os filósofos gregos diziam, os filósofos antigos, e nisso eu concordo com eles, que a existência só é concebida a partir de 3 concepções causais. Tudo que existe só existe se estiver submetido a 3 causas. Se estiver submetido a essas 3 causas, é considerado como algo existente. E se é existente, necessariamente está submetido a essas 3 causas. A primeira causa é a causa primária. A segunda causa, a causa instrumental. A terceira causa, a causa final. A primeira causa, a causa inicial, a causa primária, é a origem. Para que algo exista, tem que ter origem. A segunda causa, instrumental, fala do poder. Para que algo exista, um poder tem que ter trazido aquilo à existência. E a terceira causa, a causa final, fala do propósito. Tudo que existe, só existe se ele cumpre a um propósito. E aí lá vem Paulo, no capítulo 11 de Romanos, versículo 23, ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu olho para a criação e eu vejo em Jesus a causa primária, porque nele origem, por meio dele poder e para ele propósito, são e foram feitas todas as coisas. Aí Paulo diz: glórias sejam dadas a ele eternamente. Pastor William, o que você está dizendo? Qual é o propósito da existência humana? Isaías no capítulo 43, versículo 7 diz: o homem foi criado para a glória de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, aos Coríntios, melhor dizendo, capítulo 10, versículo 31. Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa na vida, fazei tudo para a glória de Deus. Pastor William, para que eu fui criado? Para a glória de Deus. É por isso que crente e pecado não combinam, irmãos, porque você nasceu para a glória de Deus. É por isso que a gente foge do pecado, porque nós nascemos para a glória de Deus. É por isso que a gente odeia o pecado, porque nós nascemos para a glória de Deus. É por isso que a gente abomina o pecado, porque nós nascemos para a glória de Deus. E a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus.
Se eu namoro para a glória de Deus. Se eu me noivo para a glória de Deus. Se eu me caso para a glória de Deus. Se tenho um filho para a glória de Deus. Se eu estudo para a glória de Deus. Se trabalho, eu trabalho para a glória de Deus. Se eu vivo, a minha vida é vivida para a glória de Deus. Se eu morro, a minha morte é para a glória de Deus. É por isso que o salmista diz: Deus tem prazer na morte do justo, na morte dos santos. Pastor, para que eu fui criado? Você foi criado para a glória de Deus. Se a sua vida não glorifica a Deus, você não está vivendo, você está existindo. Você só cumpre o seu propósito enquanto criação, enquanto ser humano, quando a sua vida é vivida para a glória de Deus. Se a sua vida não glorifica a Deus, você está perdendo tempo, está gastando tempo, é peso sobre a terra. Por quê? Porque você foi criado com um propósito. E qual é? Glorificar o nome de Deus. Portanto, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você entendeu a palavra, diga amém nessa noite. Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade e devolvo aqui, pastor.